Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria. Hoje nós vamos falar sobre as razões trigonométricas. Nós vamos trabalhar com as ideias que vocês tiveram no nono ano em cima do nosso triângulo retângulo. Então, o que nós aprendemos sobre as razões trigonométricas no nono ano? Bem, que quando nós temos um triângulo retângulo, né, nós costumamos nomear os seus vértices A, B, C, tá? E nós identificamos como sendo a hipotenusa a medida do lado que fica de frente para o nosso ângulo reto. Em relação aos outros ângulos, vamos escolher um ângulo. Escolhi o ângulo C, que eu chamei de ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, nós sabemos que o lado do triângulo que ajuda a formar esse ângulo alfa, junto com a minha hipotenusa, é chamado de cateto adjacente. E que o lado que fica de frente para o nosso ângulo é chamado de cateto oposto. Então, identificando na nossa figura, o lado AB é o nosso cateto oposto e o nosso lado BC do triângulo é o nosso cateto adjacente. Se nós trocarmos a posição do ângulo, trocam os nomes dos catetos. Então, o que eu preciso é sempre identificar que a hipotenusa é sempre o lado que fica de frente para o meu ângulo de 90 graus. Para o ângulo que eu escolhi, o lado do triângulo que junto com a hipotenusa constitui, forma a abertura, o ângulo que eu estou estudando, a gente chama de cateto adjacente. E o cateto que fica de frente para o nosso ângulo, de cateto oposto. Bem, o que o professor do nono ano comentou com vocês com relação a essa abertura? Ele disse que nós tínhamos 3 razões entre esses lados do meu triângulo para cada abertura. Ou seja, uma razão é uma divisão, eu vou dividir 2 medidas desses lados. Então, por exemplo, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, nós vamos encontrar um número que corresponde à abertura alfa. Esse número que corresponde à abertura alfa é chamado de seno do ângulo alfa. Ok? Então, vocês aprenderam isso, que o seno do ângulo alfa é dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Como também vocês aprenderam que se vocês dividirem o cateto adjacente pela hipotenusa, o número obtido é chamado de cosseno desse ângulo. E que se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu tenho a razão trigonométrica chamada de tangente de ângulo. Porém, gente, ninguém perguntou para o professor por que nesta ordem. Por que tinha que ser cateto oposto dividido por hipotenusa? Por que cateto adjacente? Não poderia ser na ordem inversa, já que uma razão é uma divisão entre 2 medidas quaisquer? Então, nós realmente não temos apenas 3 razões trigonométricas. Nós não temos apenas o seno, apenas o cosseno ou apenas a tangente. Por quê? Se eu posso dividir o cateto oposto pela hipotenusa, eu também posso dividir a hipotenusa pelo cateto oposto. Esta razão, ela é entendida como o inverso do nosso seno. Mas esta razão recebe um nome especial, chamada de cossecante do ângulo alfa. Então, nós estamos aprendendo a nossa 4ª razão trigonométrica. Da mesma maneira, se eu tenho cateto adjacente dividido pela hipotenusa, eu posso ter hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Bom, mas ela recebe o nome de inverso do cosseno. Ela é o inverso do cosseno, que recebe o nome de secante do nosso ângulo alfa. E se eu posso dividir o cateto oposto pelo adjacente, eu também posso dividir o cateto adjacente pelo cateto oposto, que seria o inverso da nossa tangente, e que passa a ser conhecida como cotangente de um ângulo. Então, gente, para cada abertura
para cada ângulo de um triângulo, nós temos 6 razões trigonométricas. São 6 divisões entre 2 lados quaisquer deste triângulo retângulo. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Estas nós já estudamos no 9º ano. Então, estamos aprendendo as razões inversas. Hipotenusa sobre cateto oposto, o inverso do seno passa a ser chamado de cossecante. Hipotenusa sobre cateto adjacente, o inverso do cosseno passa a ser conhecida como secante. E cateto adjacente dividido por cateto oposto, o inverso da tangente passa a ser conhecida, então, como cotangente. Então, estou ensinando para vocês que a partir desse momento nós temos 6 razões trigonométricas quando nós trabalhamos no triângulo retângulo. Quando nós vamos para o ciclo trigonométrico, nós chamamos de 6 funções trigonométricas. Dessas, nós vamos ver agora, na continuidade do estudo, 2 delas, o seno e o cosseno, são as funções fundamentais. Ou seja, quando eu sei trabalhar com o seno e o cosseno de um ângulo, eu sei calcular todas as demais funções. Eu sei pensar sobre todas as demais funções trigonométricas. Ok, gente? Então, nós começamos agora a falar na definição. A definição de cossecante é ser o inverso do seno. A definição da secante de um determinado ângulo é ser o inverso desse cosseno desse ângulo. E a cotangente, nós vamos definir como sendo o inverso da tangente deste ângulo. Ok? Bem, gente, agora, no slide anterior, eu comentei com vocês que seno e cosseno são as funções básicas, quer dizer, são as fundamentais. Se eu souber, sei resolver qualquer coisa. Vou provar para vocês agora. Como, professora? Então, vejam. Nós sabemos que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Matematicamente, nós podemos escrever essa expressão de uma outra forma. Nós podemos tirar essa hipotenusa que está dividindo, passar para o primeiro membro, multiplicando. Então, nós podemos escrever desta sentença que o cateto oposto é o valor do seno do ângulo vezes a hipotenusa. Da mesma forma, se eu usar a expressão que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, vou poder escrever que o seu cateto adjacente é o cosseno do ângulo considerado vezes a hipotenusa. Bem, mas o que nós aprendemos sobre a tangente desse ângulo? Nós aprendemos que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu substituir esse cateto oposto por seno do ângulo vezes a hipotenusa e o cateto adjacente por cosseno do ângulo vezes a hipotenusa, obteremos esta expressão. Mas como a hipotenusa está multiplicando no numerador e no denominador, nós podemos simplificar e vamos tirar que a tangente de um ângulo é obtida dividindo-se o seu seno pelo seu cosseno. Então, veja, eu não preciso estar num triângulo retângulo para calcular a tangente de um ângulo. Basta que eu conheça o seu seno e o seu cosseno. Quando vocês construíram aquela tabela dos senos e cossenos e da tangente do 30, 45 e 60, a professora falou que se dividisse o seno pelo cosseno, obteria a tangente. Por quê? Porque a tangente é definida como o quociente entre o seno e o cosseno. Consequentemente, gente, se a gente no slide anterior disse que a cotangente é o inverso da tangente, o que nós podemos dizer sobre a cotangente? Inverso. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então, a minha cotangente, por ser o inverso da tangente,
será o cosseno do ângulo dividido pelo seno desse mesmo ângulo. Então, agora, pessoal, nós estamos começando a entender por que todas as funções, né, podem ser determinadas quando se conhece o seno e o cosseno. Estamos falando em definições dessas funções. A tangente é o seno dividido pelo cosseno do ângulo. A cotangente, eu posso defini-la como a inversa da tangente ou como sendo o cosseno do ângulo dividido pelo seu seno. Nós já sabemos que a cossecante é o inverso do seno desse ângulo, que a secante é o inverso do cosseno desse ângulo. Então, nós estamos com as definições das 6 funções trigonométricas. Mas 4 delas, tangente, cotangente, secante e cossecante, dependem de uma função anterior, ou de duas, o seno e o cosseno. Então, fica aqui comprovado que quando se conhece seno e cosseno de um mesmo ângulo, nós podemos calcular o valor das 6, né, das outras 4 funções trigonométricas, a saber, tangente, cotangente, secante e cossecante. Mas nós temos mais um elemento extremamente importante. Quando no slide anterior a gente escreveu que o cateto oposto é o seno vezes a hipotenusa, que o cateto adjacente é o cosseno vezes a hipotenusa. Quando nós trabalhamos com um triângulo retângulo, nós sabemos que existe uma relação extremamente importante que se usa em todas as áreas do conhecimento, que é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a relação que relaciona as medidas dos lados do meu triângulo. Bem, a partir dela, nós podemos escrever ou encontrar uma relação extremamente importante para nosso estudo de trigonometria. Vejam, hipotenusa não tenho como escrever de outra forma, mas um dos meus catetos pode ser o meu cateto oposto. Eu posso escrever que é o seno do ângulo alfa vezes a hipotenusa. E eu vou elevar ao quadrado. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O meu outro cateto é o cateto adjacente. Então, eu posso fazer cosseno do ângulo vezes a hipotenusa, tudo elevado ao quadrado. Bem, vamos elevar ao quadrado. Como se eleva um produto de 2 fatores ao quadrado? Como eu faço 2x elevado ao quadrado? Eu elevo o 2 ao quadrado e o x também ao quadrado. Então, nós vamos escrever que seno de alfa vezes hipotenusa ao quadrado vai ser seno de alfa ao quadrado vezes hipotenusa ao quadrado. Mais cosseno de alfa vezes hipotenusa elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado vezes hipotenusa ao quadrado. Nesse segundo membro, nós percebemos que nós temos um elemento comum aos dois termos, que é o quadrado da hipotenusa. Então, nós vamos fazer aquilo que matemática chama de fatoração. Nós vamos fatorar, colocar em evidência o que é comum. Então, nós temos que a hipotenusa é igual, vamos pôr a nossa hipotenusa ao quadrado como fator comum, vai sobrar seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado. Como essa segunda hipotenusa está multiplicando, nós podemos passar para o outro lado dividindo. E o que nós vamos ter? Hipotenusa ao quadrado dividido por hipotenusa ao quadrado. Ou seja, isso é igual a 1. O que sobrou? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Observem a forma de escrever, gente. Isso é muito importante. O que nós estamos ali, na penúltima linha, escrevendo? Que hipotenusa ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, que multiplica o seno do ângulo elevado ao quadrado. Bem, a gente não costuma escrever o seno do ângulo ao quadrado. A gente põe esse quadrado no seno. Como está escrito na última linha? Está identificando que eu tenho que pegar o valor do seno desse ângulo e elevar ao quadrado.
ângulos diferentes têm senos diferentes. Então, eu sempre escrevo seno ao quadrado. Eu estou elevando o valor do seno deste ângulo ao quadrado, ok? Então, essa é conhecida como a relação trigonométrica fundamental. Porque agora eu vou retificar o que eu falei para vocês antes. Antes eu disse que conhecendo seno e cosseno, nós poderíamos calcular qualquer função trigonométrica. Agora vocês estão entendendo o que eu estava dizendo. Se eu tiver o seno de um ângulo, eu consigo, pela relação trigonométrica fundamental, calcular o cosseno desse mesmo ângulo. E quando eu tenho o seno e o cosseno desse ângulo, o que eu consigo calcular? A tangente, a cotangente, a secante e a cossecante deste ângulo. Então, em trigonometria, conhecer uma das funções trigonométricas me permite calcular todas as outras também. Mas vocês devem estar me perguntando, tudo isso, professora? Gente, agora nós estamos realmente começando a estudar trigonometria. Trabalhar com saber transformar graus em radianos, identificar a primeira determinação positiva de um arco, calcular as suas simetrias, são, na realidade, operações básicas extremamente importantes para se trabalhar dentro da trigonometria no ciclo trigonométrico. Nós vamos sair, né? Nós estamos saindo do triângulo e indo para o ciclo, uma circunferência de raio unitário, de centro na 00, que é a origem do sistema cartesiano. Mas todas as informações que eu venho trazendo para vocês, e nós estamos agora no ciclo, mas estamos usando como base de conhecimento nosso triângulo retângulo. Por quê? Porque nós conseguimos jogar o triângulo retângulo dentro da nossa circunferência. Então, isto são operações. O que a prof está passando hoje são informações e nós vamos ter que tê-las sempre à mão. Só isso, professora? Não. Nós temos mais coisas a aprender, mas nós estamos começando. Então, nesses slides vocês já aprenderam as definições, né? Aprendemos básico, seno e cosseno, tangente, seno sobre cosseno, cotangente, o inverso da tangente, ou cosseno sobre seno, cossecante, o inverso do seno, secante, o inverso do cosseno, e temos então as nossas 6 funções trigonométricas, com as quais nós vamos trabalhar dentro do ciclo trigonométrico. E no momento, nós temos uma relação chamada de relação trigonométrica fundamental. Por quê? Porque ela me permite trabalhar com as funções básicas, ter uma e achar a outra. Então, seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo igual a 1, é a relação trigonométrica fundamental. A partir dela, nós podemos construir mais 2 relações, as quais nós chamamos de relações derivadas. Então, como no slide anterior eu falei para vocês que além da relação trigonométrica fundamental, nós temos mais 2 relações, chamadas de relações derivadas. Vamos ver quais são essas relações. Elas nos ajudam? Sim, elas vão nos ajudar muito na solução de problemas, quando a gente tem uma função e precisa de outra função. Tá? Mas nós vamos partir da relação trigonométrica fundamental, por isso que elas são chamadas de derivadas. Nossa relação trigonométrica fundamental diz que o seno ao quadrado do ângulo, eu aqui troquei para x, e nós vamos começar a se habituar que a nossa variável agora será o ângulo. Então, nós vamos colocar o x no lugar do nosso ângulo. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Bem, a matemática diz que eu posso pegar uma igualdade e multiplicar ou dividir ambos os termos de uma igualdade por um mesmo número que não altera essa igualdade. Isso é uma propriedade matemática que nós chamamos de simplificação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir membro a membro, elemento por elemento dos 2 membros, todos eles pelo mesmo número.
quem seria esse número? Inicialmente eu vou dividir tudo por seno. O seno de um ângulo é um número, tá? Então, vou dividir o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Vou dividir tudo por seno ao quadrado. Posso fazer isso, professora? Sim, eu não altero em nada a minha igualdade. Isso é a simplificação. Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, isso dá 1. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Espera um pouquinho. A gente aprendeu que seno sobre cosseno de um ângulo é tangente. E que a cotangente, que é o inverso da tangente, é o cosseno dividido pelo seno. Como eu tenho cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, isso é a minha cotangente ao quadrado. Então, 1 mais cotangente ao quadrado é igual. O inverso do seno, sem o quadrado, é a cossecante. Bem, mas se eu elevar 1 ao quadrado, dá 1. Se eu elevar seno ao quadrado, dá seno ao quadrado. Então, isso é, na realidade, a cossecante ao quadrado. E eu tiro aqui aquela que nós costumamos chamar de segunda relação trigonométrica, uma relação derivada da fundamental. Ela relaciona a cotangente de um ângulo com a sua cossecante. Extremamente importante também esta relação. Tá, prof, mas por que tu dividiu por seno? Não podia ser dividido tudo por cosseno ao quadrado? Claro que sim. Então, eu vou pegar a relação trigonométrica fundamental, vou dividir todos os seus elementos, primeiro pelo seno ao quadrado, e agora é óbvio que eu vou pegar e usar a mesma ideia, dividir todos os seus elementos por cosseno ao quadrado. Então, eu vou ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos dividir tudo por cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Seno dividido por cosseno é tangente. Então, isso é tangente ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, 1 sobre cosseno é a definição da secante. Então, eu tenho aqui que isso é igual a minha secante ao quadrado. Essa é a minha terceira relação, também derivada da relação trigonométrica fundamental. Gente, essas três relações, a fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente pode ler a segunda relação de qualquer maneira. 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Tangente ao quadrado de x mais 1, ou 1 mais tangente ao quadrado de x, a ordem dos fatores não vai alterar, igual a secante ao quadrado. São relações trigonométricas, são relações entre as funções trigonométricas que nós vamos utilizar de agora em diante. Inclusive, em algumas áreas, a trigonométrica fundamental. Porque às vezes o professor de física está lá dando conceito, eu preciso trabalhar, ele me deu o cosseno, eu não tenho, eu não preciso usar o cosseno, eu preciso usar o seno. Como é que eu vou descobrir? Usando a relação trigonométrica fundamental. As demais relações, elas vêm nos ajudar a resolver determinados problemas. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Vejamos então, gente, como usar essas três relações entre as razões trigonométricas. Tá? Sabendo que seno de x igual a 3/4, determine tangente de x. Ele me deu o seno e eu preciso calcular tangente. O que eu sei sobre tangente? Vejam que não é apenas as relações. Nós precisamos das definições também. Eu sei que a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno.
O seno eu tenho, está me faltando o cosseno. Então, eu tenho o seno de x, eu preciso do cosseno de x. Estamos trabalhando sempre com o mesmo ângulo, ok? Bom, então, eu vou usar a relação trigonométrica que, tendo o seno, eu posso encontrar o cosseno. Quem é ela? A relação trigonométrica fundamental. Então, sabendo que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e que o meu seno é 3/4, então nós vamos fazer o valor do seno, 3/4 elevado ao quadrado, mais o meu cosseno ao quadrado é igual a 1. 3/4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Como nós temos uma fração, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos dois membros. É 16. Então, 16 dividido por 16 dá 1, vezes 9 dá 9, mais 16 dividido por 1, 16 vezes cosseno ao quadrado, 16 vezes cosseno ao quadrado, igual 16 dividido por 1, 16 vezes 1 igual a 16. Tirei o meu mínimo. Bem, agora, vou passar o 9 para o segundo, vou ficar com 16 cosseno ao quadrado de x igual a 16 menos 9, que é igual a 7. Nosso cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 7/16. Mas é cosseno ao quadrado. Bem, então nós vamos fazer nosso cosseno como mais ou menos a raiz quadrada de 7/16. No momento, vejam que vocês não têm nenhuma indicação. Eu vou usar mais ou eu vou usar o menos ou eu tenho que usar os dois, professor? Então, primeiro item. Por enquanto, quando não diz a que quadrante esse arco pertence, quando não vem indicação de que esse ângulo que vocês têm o seno de 3/4 é um ângulo do primeiro, do segundo, do terceiro, não diz, nós o consideramos do primeiro quadrante. E todas as funções do primeiro quadrante são sempre positivas. Todas, absolutamente todas. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, no primeiro quadrante são sempre positivas. Então, nós vamos considerar o arco como de primeiro quadrante, nós vamos encontrar que o nosso cosseno é mais raiz de 7, não tem exata, a gente vai deixar raiz de 7, raiz de 16 é 4. O nosso cosseno é raiz de 7 sobre 4. E aqui, eu vou aproveitar o exemplo para avisar vocês. Não se trabalha com calculadora em trigonometria. Não se vai identificar esse valor como um número decimal nunca. Nós vamos trabalhar com os números expressos sempre na forma racional, ou seja, na forma de uma fração, ok? Dificilmente a gente vai ver exercícios de trigonometria com senos e cossenos, números decimais, 0,8574, eles não são exatos. O Enem às vezes trabalha porque o Enem precisa verificar se nós sabemos transformar números decimais em frações, mas nós temos que trabalhar em frações na trigonometria. Ok? Achamos o nosso cosseno. Bem, então agora nós podemos calcular a nossa tangente. Nosso seno é 3/4, nós temos que dividir por raiz de 7 sobre 4. Como se dividem duas frações? Copia-se o numerador, multiplica-se pelo inverso do denominador. Então, eu vou fazer 3/4 vezes 4 sobre raiz de 7. Como nós estamos multiplicando, tem um 4 multiplicando e um dividindo, nós vamos simplificar e o resultado obtido será 3 sobre raiz de 7. Mas nós aprendemos no nono ano que nenhuma fração pode conter raiz no denominador. E para eliminar as raízes do denominador, nós temos que fazer racionalização. O que é a racionalização? É multiplicar o numerador e o denominador de uma fração, de modo a eliminar a raiz do denominador.
Então, no nosso caso aqui, nós teremos que multiplicar, né? A racionalização é multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 7. Então, nós vamos encontrar que a nossa tangente é 3 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Aqui a gente não faz simplificação, gente, porque a gente está querendo eliminar a raiz do denominador. Se eu simplificar, eu não tiro a raiz do denominador. Eu volto ao que eu tinha inicialmente, ok? Esse é o valor da minha tangente. Então, vejam, pessoal, na trigonometria, por isso que os colegas de vocês dizem, trigonometria é uma coisa... Ela exige que eu domine muito bem muitas coisas do meu ensino fundamental. Como se somam frações, como se subtraem frações, como se multiplicam, como se dividem frações. E, principalmente, como se racionalizam frações que têm raiz no denominador. Ok? Vamos a um outro exemplo. Olha aqui. Sabendo que a tangente de x é 3/4. Agora a tangente é 3/4. Determine o valor do seno de x. Professor, já entendi. Tangente de x é seno sobre cosseno. Mas eu tenho a tangente. Eu não tenho seno. Eu não tenho cosseno. Então, nesse momento, gente, é que nós podemos fazer de duas formas esse exercício. Podemos deixar que 3/4 é seno sobre cosseno, fazer o produto de meios e extremos, isolar uma função, ir para a função trigonométrica fundamental e substituí-la. Nós vamos cair numa báscara com seno e cosseno ou cosseno ao quadrado. Por isso, nós temos as relações derivadas. Elas me permitem trabalhar de uma forma bem mais tranquila. O único segredo é assim. Eu sei que eu tenho a tangente, e eu sei que existe uma função que trabalha com a tangente. Então, eu tenho uma relação que diz que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado. E a secante é o inverso do cosseno. Não resolve o meu problema porque eu tenho seno. Mas, nas definições das funções, nós definimos a cotangente como sendo o inverso da tangente. Então, se eu tenho a tangente, eu posso afirmar que a minha cotangente é o inverso. O que é o inverso? O que está no denominador vai para o numerador, o numerador para o denominador. Então, eu sei que a minha cotangente é 4/3. Se eu sei a minha cotangente, tem uma outra relação que diz que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Mas a cossecante ao quadrado é o inverso do seno. Se a cossecante é o inverso do seno, eu encontrando a cossecante, eu achei o seno. E eu posso dizer que se a cossecante é o inverso do seno, o seno é o inverso da cossecante. Então, nós vamos voltar para a nossa terceira relação. Vamos aplicar. 1 mais. Nossa cotangente nós descobrimos que é 4/3. Vamos pôr 4/3 ao quadrado é igual a nossa cossecante ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado 1 mais 16 nonos igual a cossecante ao quadrado. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 16, 16, igual a 9 cossecante ao quadrado de x. Então, 9 cossecante ao quadrado de x será 16 mais 9, 25. Eu já coloquei que a cossecante é 25 dividido por 9. Aqui eu gostaria de dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem usando as relações, a trigonométrica fundamental ou as suas duas derivadas, e vocês puderem simplificar, não simplifiquem. Caso o denominador, vocês estão com uma função ao quadrado, caso o denominador tenha raiz exata, não façam simplificação. Se vocês fizerem, vocês vão ter que racionalizar mesmo depois, tá?
Então, aqui eu não vou fazer nada de simplificação, nem daria, mas vou deixar aqui. Bem, então minha cossecante vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25 nonos. Extraindo a raiz, seria 5/3. Ok? Eu já fiz a raiz direta. Prof, por que tu não botou o sinal negativo? Vejam que não tem identificação de que quadrante o meu arco está. Isso presume-se que ele esteja no primeiro quadrante. E como eu já falei, todas as funções no primeiro quadrante são sempre positivas. Achei a cossecante. Bem, se a cossecante é 5/3, o seno é o inverso da cossecante, então eu posso dizer que o meu seno é 3/5. Eu resolvi o meu problema. Gente, vou avisar vocês. Trabalhar com trigonometria, eu tenho que ter domínio das definições. Então, um conselho é que eu faça um resumo com aquilo que eu já aprendi. Quais as definições das funções, quais as relações das funções, né? E eu deixe isto à mão. Falando sobre isso, temos uma observação extremamente importante. Que, de novo, nós vamos usar nosso triângulo retângulo para entendê-la. Tá? Então, vou trazer aquele triângulo retângulo que nós desenhamos lá no início da nossa videoaula, identificando o ângulo reto, o vértice A, vértice B, vértice C, identificando um ângulo alfa. Veja que agora eu coloquei meu ângulo alfa lá em cima. Então, para o ângulo alfa, nós temos a nossa medida da hipotenusa, e aqui eu coloquei um ângulo beta. Nós temos a nossa hipotenusa, nós temos um cateto e outro cateto. Veja que eu coloquei letras e não escrevi. Então, como é que tu colocou essas letras, professora? Como o meu vértice A está lá em cima, o cateto que fica de frente para ele, eu chamei de cateto A. Para o meu vértice B aqui, qual é o lado do triângulo que fica em linha reta com ele? A hipotenusa, eu chamei de B minúsculo. E para o vértice C, o cateto que ficou de frente, eu chamei de C minúsculo. Mas agora, vocês vão me ajudar. Eu quero calcular o seno do alfa. O seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto para o alfa? É o cateto A. E a hipotenusa é o cateto B. Então, meu seno de alfa é o A dividido pelo B. É a fração AB. Vou calcular o cosseno desse ângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? É o C. Minha hipotenusa é o B. E a tangente no meu ângulo alfa. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, para o alfa, o cateto oposto é o A minúsculo e o cateto adjacente é o C. Então, a minha fração ficou A sobre C. Muito bem. Agora, eu quero que vocês me ajudem a calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Então, eu quero o seno do beta, que continua com definição, cateto oposto sobre hipotenusa. Mas como o meu beta está aqui embaixo, o cateto oposto a ele é o C, a hipotenusa é o B. O único que não muda de lugar, não muda de nome é a hipotenusa. Calcular o cosseno do meu ângulo beta. Beta está aqui embaixo, cosseno é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o A, dividido pela hipotenusa, que é o meu B. E vou calcular a tangente de beta, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Meu cateto oposto é C, meu cateto adjacente é A, para o beta. Agora vamos lá comparar. Olha o seno do alfa, é a fração AB. Mas quando eu bato o olho, quem é AB para o beta? É o cosseno. Então, eu estou vendo que o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Da mesma maneira, o seno do beta é C sobre B, cosseno do alfa é C sobre B. Então, eu posso dizer que o cosseno do alfa é o seno do beta. Justamente o contrário.
contrário. E quando eu olho para a tangente, a tangente de 1 é o inverso. Vejam a tangente do alfa. O C é o denominador, A é o numerador. Na tangente de beta, o C é o numerador, o A é o denominador. Estão invertidas. Então, eu posso dizer que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta, ou que a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Ou ainda, que a tangente de beta é igual à cotangente de alfa. Por que isso acontece, professora? Nós estamos num triângulo retângulo. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Se eu já tenho 90, quanto vale a soma do alfa mais o beta? 90 graus. Isso acontece sempre que os ângulos são complementares. Que quando a soma de dois ângulos fecha 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Por eles serem complementares, esta é a observação extremamente importante. Quando a soma de dois ângulos fecha 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno do primeiro é o seno do segundo. E a tangente do primeiro é o inverso da tangente do segundo. Ou a tangente do primeiro é a cotangente do segundo. Então, aqui nós temos uma observação extremamente importante. Muitos professores de física usam esta observação. Eles nos dão o cosseno de 70, mas, prof, eu não preciso do cosseno de 70, eu preciso do seno de 20. Opa! 70 mais 20, 90. O cosseno de 70 é igual ao seno de 20. 70 e 20 são ângulos complementares. Quando a soma de dois ângulos fecha 180 graus, a gente chama os ângulos de suplementares. E quando a soma de dois ângulos fecha 360 graus, a gente chama eles de replementares. Então, cuidado, às vezes em enunciados diz que nós temos dois ângulos replementares. O que são ângulos replementares? São ângulos cuja soma fecha 360. Ângulos suplementares, ângulos cuja soma fecha 180. Mas esta observação se refere a ângulos complementares, cuja soma fecha 90 graus. Vejam, gente, vocês têm nesta videoaula muitas informações extremamente importantes. Até a próxima!